TV Câmara, Natal. Que eu nunca tive nenhuma pretensão, nenhuma precocidade, nada em relação à literatura, pelo contrário, eu não tive nenhum estímulo para escrever literatura, até porque no colégio era proibido. Se pensar em literatura, literatura era pecado, romance era pecado, poesia era escolhida para a gente ler aquilo que não falasse amor. Zila é uma pessoa original, né? Mas sem dúvida nenhuma que a grande poesia brasileira teve influência sobre ela. Teve influência o movimento de Pernambuco, o movimento de 45 em Pernambuco, poetas da estatura de Mauro Mota, e o máximo da poesia brasileira na época, que era Manuel Bandeira, e que talvez ainda seja hoje. Zila da Costa Mamede nasceu no dia 15 de setembro de 1928 em Nova Palmeira, na Paraíba. Lá viveu pouco tempo de sua infância, mas era local recorrente de férias e memórias de sua família. Nós éramos 7, mamãe teve 10 filhos, mas somente 7 ficaram para contar a história junto com eles. E eu lembro assim, mais da infância já em Currais Novos, porque quando nós nascemos em Nova Palmeira, mas quando fomos para Currais Novos, eu era muito pequena, tinha somente 3 anos, Zila tinha 7 anos. Gostaria que Nova Palmeira, a vila fundada pelo meu avô e pelo meu padrinho de batismo, fosse no Rio Grande do Norte. Ela era uma vila, era uma fazenda, uma vila, hoje é mais um município brasileiro. Mas não é como município, e sim como o sítio do meu avô, que ela permanece na minha geografia sentimental. Zila se considerava uma genuína potiguar, para onde os pais se mudaram em busca de boas oportunidades. Com o início da Segunda Guerra Mundial, a família Mamede se mudou para Natal, onde o pai participou da organização da Base Aérea de Parnamirim e os filhos puderam finalizar os estudos. Zila estudou no Colégio Imaculada Conceição. Lá nasceu o desejo de ser freira. Ela teve essa vontade muito grande, mas nossos pais não sabiam, né, desse interesse dela para ser freira. Zila aprendeu a ler com a mãe quando viviam ainda na Paraíba, mas quando terminou os estudos é que começou a se interessar pela literatura. Foi quando morou com o padrinho Francisco de Medeiros Dantas em Recife que Zila recebeu orientações sobre leitura e conheceu grandes obras da literatura. O padrinho dela de batismo era um médico, diretor do Hospital dos Leprosos em Recife, e ela ia muito à casa dele em Recife. E ele foi quem ficou com toda essa história, né? Que foi quem assistiu, deu assistência a ela durante esse tempo em Recife. E aconselhou, não é, para ela fazer muitas leituras. Achou que ela, com relação à vida, era muito inocente. Ele deu muita orientação através de aconselhamentos e de livros que ele colocou nas mãos dela para ela ler, e dali ela mudou, não é? No início da década de 50, Zila escrevia diariamente suas poesias para o jornal local Tribuna do Norte. No dia 26 de maio de 1952, publicou no jornal Diário de Natal seu primeiro grande poema, Mar Morto, que recebeu grande elogio sobre a nova poetisa que nascia. Parado o morto mar de minha infância, sem sombras nem lembranças de sargaços, por onde roçam asas de gaivotas, perdendo-se num rumo duvidoso. Pesado mar sem gesto, mar sem ânsia, sem praias, sem limites, sem espaços, sem brisas, sem cantigas, mar sem rotas, apenas mar incerto, mar brumoso. Criança penetrando no mar morto, em busca de um brinquedo colorido que julga ver no morto mar vogando. Infância nesse mar que não tem porto, no mar sem brilho, vago, indefinido, onde não há nem sonhos navegando. O crítico literário Antônio Pinto de Medeiros, que tinha um suplemento importantíssimo no Diário de Natal, suplemento que chamava-se o Santo Ofício, né? Nesse suplemento, Antônio Pinto
publica 2 poemas de Zila com muitos elogios. Então, a partir dali, que o próprio Antônio, foi a partir daquele momento que Antônio Pinto, segundo ele próprio disse, que reconheceu, que viu, viu que Zila era poeta, foi a partir daquele momento que ele passa a dar um apoio muito grande a ela. Em outubro de 1952, Zila publica seu primeiro livro, Rosa de Pedra, uma coletânea de poemas que ela publicou em jornais locais e nacionais. É um livro que tem influência direta de quê? Da chamada geração pós-45, majoritariamente constituído de sonetos. E é um livro de estreante, embora de uma estreia de qualidade. Uma das maiores influências de Zila em toda a vida é a paixão pelo mar. É um ponto notável da vida e da obra de Zila, né? Na parte da vida, a atração extraordinária que ela teve pelo mar, vindo com o pai dela de automóvel e chegando num canavial, ela viu uma coisa parecida com aquilo que ela pensava que fosse o mar. Quer dizer, um canavial imenso, verde, né? As folhas vão se ondulando como se fossem ondas, como se disseram ela que assim era o mar. E ela pergunta ao pai se aquilo que era o mar, né? É a primeira vez que ela se mostra assim, com essa curiosidade, com esse anseio de ver o mar. E igual não foi a emoção dela ao chegar no Recife pela primeira vez, estar na frente daquilo que ela seria uma das grandes paixões, uma das grandes emoções da vida dela. A sensação que eu tive é de que se eu parasse muito tempo ali naquela calçada do Pina, de repente o mar ia virar, emborcar e me engolia. Eu tive ao mesmo tempo uma sensação de deslumbramento e uma sensação de medo. Era grande demais para que eu estivesse ali perto dele. Era uma coisa que aparentemente me sufocava, me atraía. E talvez tenha sido até muito bom que eu não tivesse entrado no mar naquela ocasião, porque possivelmente eu me apavoraria com a grandeza do mar. Entre 1955 e 1956, a poetisa fez o curso básico de biblioteconomia na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Voltando a Natal, assumiu cargos em bibliotecas locais até ser fundada a Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 1959, e Zila foi nomeada chefe do Serviço Central de Bibliotecas da instituição. Depois disso, fez um curso na área nos Estados Unidos, iniciou um mestrado em Brasília e organizou e implantou a Biblioteca Pública Câmara Cascudo no ano de 1969. A moderna biblioteconomia, né, ainda não se fazia, e Zila foi a primeira pessoa do Estado a ter um curso assim a nível superior. Então, ela que já era encantada por livros, ela que já era bibliotecária do Ateneu, ela que também no Rio de Janeiro assumiu algumas funções de bibliotecária, no CNPq e outros lugares. Então, Zila volta com o diploma de bibliotecária e volta com enorme vontade de fazer, de trabalhar, de melhorar as coisas aqui. E encontrou, por sorte, as portas abertas da universidade, que estava se implantando numa fase de muito entusiasmo também, graças ao apoio do reitor Onofre Lopes. A Zila começa a formar o primeiro núcleo, que seria a futura biblioteca da universidade. A biblioteca hoje, que muito merecidamente tem o nome dela, né? Nesse tempo, ela publicou mais 2 livros de poesia, Salinas e O Arado. Variando entre temas que revelam a terra, o mar e a infância, as obras trazem aspectos que tocam a vivência da poetisa. Esse livro é um livro transitivo na obra dela.